Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo podcast da Unipro. Meu nome é Marcilene e estamos com o nosso convidado da noite, o João, ou do dia ou da tarde, não sei que horário o pessoal vai assistir, mas o João que está aqui, né, para poder compartilhar um pouco mais da sua história com a gente. E aproveite, tá, para poder nos seguir nas nossas redes sociais. Vamos colocar em algum lugar aqui dessa telinha, tá, os nossos arrobas. E é isso, hoje, né, a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do João, como ele chegou, né, até o seu momento atual da vida. E é isso. João, já direcionando aí, né, uma pergunta, em que momento que você está hoje? Quais são seus principais desafios, objetivos futuros? Atualmente eu tô cursando o 9º período do curso de medicina daqui da UFES. E quanto aos desafios de enfrentar uma graduação, realmente é uma coisa que ocupa quase que integralmente o seu tempo, sabe? Você fica... As suas amizades, as suas referências profissionais, os assuntos pelos quais você tem interesse ficam muito nichados naquilo que você está estudando, né? Aquilo que você está aprendendo, experienciando para a sua formação profissional. E realmente, assim, bom, a minha primeira graduação, nunca tinha tido uma experiência de formação profissional tão intensa assim, e é algo que exige bastante, sabe? E realmente, se você tem desejo de ser um excelente profissional ou alguém que vá agregar no mercado ou à instituição que você está trabalhando, é uma coisa bem custosa, é bem trabalhosa, mas é super gratificante, de verdade, é muito gratificante. Sentir essa progressão, sabe? Essa evolução, é muito bom. Eu acho que essa é a parte boa da vida, quando a gente vê que a gente olha pra trás e fala assim, caramba, que eu passei um sufoco, foi uma escada igual a muralha da China, mas consegui. Eu consegui atravessar, né? Porque, né, às vezes a gente vê, né, pessoas muito bem-sucedidas, mas só que a gente só vê ela no ponto final da trajetória da vida dela, mas a gente não sabe de onde a pessoa saiu. Sim. Né? Então, faz o parâmetro lá, a pessoa nunca passou sufoco, a pessoa nunca ficou uma noite sem dormir, que não sei o quê, né? Ainda mais você, né, da área da medicina, você, né, deve ter ficado algumas noites sem dormir. Ainda fico. Ainda fica, né? E, né, os seus objetivos na área, como é que estão? Quanto à perspectiva futura, então pode ser também. Atualmente, porque especificamente no curso de medicina, é muito comum que se mude de direção várias vezes, né? Conforme o vento sopra, a maré muda. Mas hoje eu tenho quase certeza de que quero fazer cirurgia, principalmente porque tive boas referências à universidade, fazendo uma propaganda da UFES aqui, mas tive excelentes referências à universidade, professores, o ambiente cirúrgico tem aquela fama, aquela cultura de ser bem hierarquizado, era uma coisa regrada, mas foi um privilégio ter referências mais humanas, entendeu? Que realmente nos viam como estudantes, que enfrentam desafios de estudantes, que às vezes percebiam que, poxa, ficar até uma aula ali, até 6, 7 horas da noite é um pouco custoso e tentava descontrair a aula. Então, acho que a companhia desses professores me fez ter maior afinidade pela cirurgia. E hoje é isso, se for pra mudar de direção, eu não fujo disso, entendeu? Sim, eu acho que é um pouco daquela conversa que a gente estava tendo antes de começar o podcast, né? Sobre o que você gosta, né? Porque às vezes a gente escolhe uma coisa porque vai dar dinheiro, né? E às vezes você vai fazer uma coisa que você não ama, que você não sente vontade alguma de fazer aquilo e você vai arrastado. Eu acho que não tem coisa pior, ainda mais falando como psicóloga também, do que você não fazer algo que te motiva, que você acorda de manhã e você não sente, né? Fala assim, poxa, eu estou fazendo algo que vai valer a pena, porque eu me sinto bem, né, fazendo isso. E saindo um pouco do campo da psicologia, pessoal. Não, mas eu vou fazer das observações. Mas faz total sentido, porque realmente... Novamente, as referências que eu encontrei no curso, dá pra ver que, poxa, eles são professores. E ser professor que não seja de dedicação exclusiva não vou dizer que
um pouco, talvez falte um pouco de reconhecimento ali, tanto da instituição, às vezes dos alunos. Então, acho que, de uma forma geral, o contexto dos professores é um pouco ingrato. Mas dá pra ver que eles não estão lá, eles não estão ocupando aquele cargo de docência por dinheiro. De verdade, não é uma coisa que vale muito a pena, não. Mas existe realmente uma vontade genuína deles de formar pessoas. Tanto é que é por isso que também eu realmente levo muito em consideração de ir pra docência. Formar pessoas, pra mim é uma coisa sensacional, sabe? É uma oportunidade de fazer diferença na vida de um estudante, fazer diferença na vida das pessoas que vão ser atendidas por aquele estudante, não só na área da saúde. Então, realmente, o quesito fazer por dinheiro, tudo bem que às vezes muitos entram tanto no Instituto Federal quanto na Universidade Federal com a perspectiva de mudar a perspectiva de suas famílias, entendeu? Mudar a condição de vida de suas famílias, mas a longo prazo não é uma coisa que dá muito certo, sabe? Realmente, elas em algum momento se encontram insatisfeitas com a escolha que fizeram, ou acabam mudando também de carreira, mas fazer o que gosta de verdade, acho que é o caminho certo, sabe? Sim, eu já vi, até na minha faculdade mesmo, acompanhado alguns casos de pessoas, né, geralmente são pessoas mais velhas, né, mais experientes, tá? Deixa eu consertar. Sim, Mais experientes aí na carreira, que cursaram outras graduações justamente pelo contexto familiar, porque precisavam trazer, né, renda para dentro de casa, não tinham uma escolha. E depois, né, já perto de se aposentarem, vou fazer algo que eu amo. Inclusive, gente, tinha um senhor na minha turma de quase 80 anos. É um querido, ele é demais, inteligentíssimo. Eu fiquei assim, gente, quando eu vi ele assim, eu aqui reclamando por estar estudando. E ele lá motivando a turma toda, eu disse, gente, que lindo, incrível. Incrível, era uma história assim, que você via que ele realmente, ele tava ali, que ele gostava mesmo de estar no meio de todo mundo. E a turma também de psicologia, o pessoal leva lá em cima, né? É um pouco animado. Mas qual que foi o impacto do IFES na sua formação profissional atual? Né? O que você observou que você trouxe do IFES que te ajuda hoje em dia? Ser estudante do Instituto Federal não é muito diferente de um estudante universitário. A vida não é muito diferente. Digo a vida porque, primeiro, os professores do Instituto Federal, eles são professores da graduação. Primeiro, são professores que já estão habituados a dar aula para curso da graduação. Segundo, são professores que construíram uma vida acadêmica. Então, eles têm mestrado, têm doutorado, experiência em outras instituições de excelência. E, sendo muito sincero, acho que ser estudante do IFES foi um prólogo, uma antecipação do que seria na UFES. Porque foi no IFES que eu tive meu primeiro contato com pesquisa, que nós estávamos conversando, pesquisa. Fiz a minha primeira iniciação científica lá, iniciação científica júnior. Os professores, eles realmente, eles gostam, eles têm o prazer de direcionar a atenção para quem realmente tem interesse genuíno. Não digo aquelas pessoas que têm uma facilidade, uma tendência a fazer tal coisa, têm uma facilidade natural para outra, mas não. É pelo interesse genuíno mesmo. Do tipo, eu realmente quero aprender, eu quero fazer, então eu não vou dizer que é uma coisa universal, porque depende de professor para professor, né? Mas você vai encontrar oportunidades lá. Agora, entre as oportunidades que me ajudam hoje na UFES são essas de pesquisa, a autonomia para buscar referências, para consultar materiais didáticos, para estudar, a não depender tanto assim de um professor orador, de um professor que introduza o conteúdo para que nós possamos aprender. No IFES, não, você precisa desenvolver certa autonomia, sabe? Certa autonomia de, primeiro, estar em dia com calendário de estudos, precisar entrar em contato com o professor quando tem uma dificuldade, entendeu? É uma coisa que são habilidades que naturalmente você vai desenvolvendo com o tempo lá. Não é uma coisa muito, muito brusca. São habilidades que você vai desenvolvendo. A lógica, a companhia dos colegas que têm o mesmo interesse que você ajuda muito, sabe? Muito mesmo. Então, essas foram as facilidades que o IFES trouxe hoje
na faculdade. Já ambientou, né? Já. Do que seria Já. a universidade. Sim, sim. Né? Porque, vamos supor, eu que vim de um colégio, né, regular, né, normal, por assim dizer, quando eu entrei na graduação, foi assim, meu Deus, que é isso? Era um mundo completamente diferente, em que era cada um por si, Deus por todos, e Sim. se você não correr atrás do conteúdo, e os meus professores, eles são do tipo... que eles soltam livro, artigo, publicação, e você tem que ir atrás. Se você não lê aquilo e cair na prova, meu filho, boa sorte, porque você não vai conseguir passar. Porque eles praticamente colocam tudo na prova. E, né, essa ruptura entre o ensino médio regular e a graduação, pra mim, foi algo que eu fiquei assim, gente, que mundo é esse, né? Mas é um mundo muito gostoso. Você quer ir pra universidade, só vá, né, João? Só vai. Assim, realmente uma experiência que vale a pena, e o que eu vejo, quem teve a oportunidade de aproveitar e não pôde, às vezes, realmente, eu digo, por opção, não vou dizer porque por um contexto que impôs isso, né, mas por opção, poxa, se arrepende, existe um tom amargo, sabe, Sim. Poxa, devia ser tão bom ter feito, não devia ter desistido, vale muito a pena. Sim. É um período de crescimento pessoal muito grande também, sabe? Isso é um fato. Acho que, apesar dos desafios, é um ambiente que você conhece tanta gente, tanta história, né? Eu acho que o meu período, eu vou sentir muita falta da faculdade, inclusive. Nossa, Deus. Porque eu conheci tanta gente, tantos professores excelentes, assim, maravilhosos, que deram realmente um preparatório, né? Igual você falou do IFES, que são competentes e amam aquilo que fazem, né? Não estão ali porque estão me pagando, mas é porque amam aquilo. E você estar diante de um professor que você vê essa paixão nele, ele te passa essa paixão também, consegue te contagiar com a paixão dele, não tem coisa melhor no mundo. Que você começa a vibrar aquela energia ali, né? E a graduação, né, como você fala, embora tenha seus desafios, né, os colegas também impactam muito. E voltando um pouco para o IFES, como que, né, o IFES fez, auxiliando essa parte das possibilidades de ampliar o seu leque, né, de, vou seguir essa carreira, vou seguir essa. Como que te orientou nesse sentido? Olha, acho que acho que é bom falar sobre isso, só que extrapolando um pouco da minha experiência. Você falou que numa instituição de ensino superior nós encontramos gente de tudo quanto é canto. E realmente, na minha turma, por exemplo, eu cursei biotecnologia em Vila Velha. E na minha turma havia gente de todos os cantos da Grande Vitória. Todos os cantos. Tinha gente de Viana, tinha gente de... se eu não me engano, tinha gente de Cariacica, Serra, que era eu. Um pouco mais longe, né? Vila Velha e Vitória. Então tinha gente de todo quanto é canto. E pessoas, assim, de realidades muito diferentes, muito diferentes. Então, realmente, o pessoal que estudou nos melhores colégios particulares da Grande Vitória, até a galera que fez um ensino fundamental no Colégio Municipal de Vila Velha, entendeu? E foi muito bonito ver que no final da graduação, todos eles tiveram, assim, não digo todos, mas que, lógico que depende da realidade de cada um, mas no fim das contas, a condição que a pessoa se encontrava, eu digo socioeconômica mesmo, a condição socioeconômica, a realidade da pessoa que ela tinha antes de entrar no curso, não foi tão determinante assim de dizer onde ela estaria depois do curso. Então, eles puderam, o IFES, eu digo realmente o IFES, deu todas as possibilidades de elas poderem fazer as próprias escolhas no futuro. Então eu tive, por exemplo, colegas que realmente vieram de uma família muito humilde e hoje estão também cursando medicina na USP. Poxa, é a melhor faculdade de medicina da América Latina, sabe? Então, onde você iria pensar, em que instituição você iria pensar de alguém que poderia fazer esse tipo de escolha, sabe? Que poderia dar esse tipo de preparo. É uma instituição que iria ofertar
monitorias e cursos de reforço em determinadas disciplinas que os alunos tinham dificuldade, uma instituição em que os professores reservam horário para tirar dúvida, uma instituição em que realmente que pensa naqueles que estão tendo um baixo aproveitamento acadêmico, e sem contar que o suporte pedagógico do IFES também é muito bom, não só para os professores, mas a equipe pedagógica está de parabéns mesmo, porque eles fazem parte dessa transformação, sabe, dos alunos, e de ver que eles a princípio tinham tanta dificuldade porque não viram muita coisa no ensino fundamental, que é cobrado no início do ensino médio, não viram, mas que tanto a equipe pedagógica quanto os professores foram percebendo, notando essas dificuldades e trabalhando em cima dessas dificuldades, e esses meus antes colegas que agora se tornaram amigos tiveram uma evolução tão grande, e isso é muito bonito. Então eu acho que essa experiência de como o IFES influenciou nas minhas escolhas profissionais, poxa, eu acho que a melhor resposta seria: o IFES permitiu que eu escolhesse, entendeu? O IFES me abriu as portas da escolha. Então, não imagino realmente ter tomado outro caminho. Talvez de ter entrado no curso de medicina hoje sem passar pelo IFES, pra mim, eu acho que seria inimaginável, entendeu? Seria inimaginável. Tem uma frase que eles falam muito, eu ouço muitas pessoas repetindo, não lembro se é da Bíblia, não sei de onde que é, mas é uma frase muito bonita que eu ouço, que fala bem assim: não importa como é o início das coisas, mas o final. Porque tem muita gente que vai pensar: o começo tá ótimo, nota 10 ou nota 0, depende do seu contexto. Mas, igual você falou, né, de diversos contextos sociais, e a gente vive, né, em uma sociedade, né, em um mundo que nem todos têm, né, os mesmos direitos, igualdades, assim, os direitos estão ali por lei, né, na Constituição estão por lei, mas nem sempre em todos os locais dá para poder aplicar aquilo que está escrito, infelizmente. Sim, claro. E eu acho que instituições, quando vêm com essas ideias, né, até os professores mesmo acolhendo seus alunos em suas dificuldades, não subjugando eles porque eles não conseguiram acompanhar, às vezes, o conteúdo, porque não tiveram um fundamental bem estruturado, é algo, assim, muito bonito de se ver, porque geralmente a gente vê, né, eu que vim de uma comunidade, a gente vê que as pessoas são assim: você nasceu aqui, você vai ficar aqui, e se você conseguir um emprego que vai te pagar um salário mínimo, fique muito feliz com isso, porque é isso que você vai ter. Mas quando a gente vê instituições, né, ou professores... eu sou muito grata aos meus professores, gente. Eu acho que você também. Eu sou apaixonada pelos professores. Mas quando a gente vê que tem pessoas que te olham além daquilo, que acolhem você em suas dificuldades e que te apresentam um outro mundo, eu falo com a minha família, a graduação me abriu uma porta, assim, quase um abismo, pá. Só vai, minha filha, entra dentro dessa porta e vai. Olha pra luz no final do túnel e segue ela, porque é um outro mundo de possibilidades. E às vezes, vamos supor, se é um jovem que sai de um ensino médio regular e vai direto, ou nem tem acesso, né? O que é uma graduação? Tem gente que não sabe o que é uma faculdade, não sabe que tem outros cursos, sabe que tem profissão às vezes, mas o que eu faço depois que eu terminar o ensino médio, né? Mas quando você sai do fundamental ali, que às vezes você tá meio assim, sendo lapidado em questão de ensino, né? Você entra numa instituição que você tem contato com professores que têm doutorado. Sim. Rapaz, tu tava no fundamental pra doutorado, assim, então... É um choque mesmo. Deve ser algo assim que dá um start, você acorda, tipo assim, a minha vida não é ficar brincando, né? Assim, se bem que brincar, sinto falta, inclusive, quando eu era criança. Eu também. Essa parte é muito boa da vida, a infância, aproveitem, deem valor à infância, né? A gente aqui sabe o que tá falando. Mas, né... Mas você vê isso, né? Você perceber que o mundo não é só ali no seu bairro, na sua rua, na sua casa, é algo assim esplêndido, é maravilhoso, né? E como que surgiu, João, o seu interesse pelo IFES? Como que surgiu? Olha,
Essa foi uma excelente pergunta, porque eu não me lembro quando começou, porque faz muito tempo. Mas eu já ouvia falar do IFES, eu já ouvia falar. Já ouvi falar que, primeiro que, nossa, o IFES é muito difícil e tudo mais. Aí, nossa, o IFES é uma escola, como eu não começo com comentários, né? A gente ouve de outras pessoas. Ai, nossa, o IFES é um lugar em que realmente quem passa é muito crânio e tudo mais, esse tipo de história, esse tipo de folclore. Mas eu confesso que eu não me recordo, mas eu sei dizer a ideia que eu tinha do IFES antes de entrar. A ideia que eu tinha de que seria realmente só um lugar que iria me oferecer um bom ensino médio. Entendeu? Só um ensino médio. Sim. Eu iria lá encontrar gente da minha idade e ia fazer o ensino médio, acabar o ensino médio e ia fazer o Enem. Entendeu? Mas... Olha... Não, se fizesse, sei lá, mais uns 2 cursos técnicos ou graduação, seja o que for, dentro do IFES, não daria pra fazer tudo que eu quis. Porque era muita coisa, de verdade, muita oportunidade que dá pra fazer. Por exemplo, eu tenho realmente, deixa eu ver, pessoas da minha turma, que gostaram tanto do IFES, que decidiram fazer graduação lá, que agora querem fazer doutorado, querem fazer mestrado e, enfim... E grande parte dessa caminhada de formação foi no IFES, entendeu? Então chegou lá no ensino médio, fez graduação lá, quer fazer mestrado, depois do mestrado quer doutorado, quer ter uma progressão acadêmica, né? Mas até a perspectiva que tinha de antes do IFES para depois que eu entrei foi muito diferente assim. Mas confesso que não me recordo de quando foi que despertei interesse. Você só soube da lenda de Exatamente. como que era no IFES. Nossa, deve ser legal lá. Deve ser massa, hein? Mas... Só ouço falar. Exatamente, não sei, não faço ideia de como era. Né, na minha época também, o pessoal falava muito do IFES. Que eu fiz aquilo. Eu fico assim, gente, que lugar é esse? Meu Deus do céu, que parece que é impossível de entrar. Sim. Mas eu acho que, eu não sei se isso foi disseminado, muito provavelmente, mas colocam tanta dificuldade pra poder entrar no local, que aí realmente o pessoal fala assim, deve ser muito difícil mesmo, também não vou não. E se prende nisso, e não vai. Sim, nossa. E nem procura saber os locais como a Unipro, que você pode ter cursos, bolsas, enfim, lá dentro, pra você poder estudar, pra poder entrar num local como o IFES. E se prende nisso, e fica. Exatamente. Pois é, uma coisa que é muito legal da Unipro é que, principalmente no bolsão, nos bolsões da Unipro, são uma oportunidade de ouro, assim, pra quem realmente quer entrar no IFES e quer fazer um bom preparatório. E porque os bolsões são uma coisa que realmente funciona, sabe? Funcionam muito bem na Unipro. E realmente você... Não, de verdade, não é uma propaganda falar da boca pra fora, mas é sério mesmo. Sim. Isso é uma excelente oportunidade para quem quer cursar um bom preparatório, porque realmente os bolsões são muito honestos, sabe? Você realmente vai receber aquilo que você conquistou a partir da sua nota, sabe? E em momento algum, assim, vai ser cobrado um aumento de mensalidade ou coisa do tipo. Beleza, não passei. Quantas vezes eu já vi, assim, de pessoal que vai tentar pelo segundo ano, vai fazer o preparatório novamente... E, poxa, vai lá e conversa, negocia. Não, pelo menos na minha época, nunca foi uma coisa engessada, sabe? Havia um contato muito empático entre a secretaria da Unipro, isso todas as secretarias, Secretaria Unipro e os pais dos alunos. Não era, quando nós pensamos em uma escola, né? Aquela mentalidade da escola do tipo, a secretaria... ela atende somente as demandas dos pais, a insatisfação de pais, mas agora, pensando no preparatório, todo mundo quer chegar num resultado, no mesmo resultado, entendeu? Em denominador comum, em um acordo, para chegar ao mesmo resultado. E isso é muito legal. A relação entre pais e secretaria é sempre assim, é muito sincera, entendeu? É muito sincera. Agora, realmente, os bolsões da Unipro, pra quem realmente pensa, poxa, mas será que é pra mim, como você tá falando? Poxa, eu venho, sei lá, de um lugar tal, mas será que é pra mim? Isso é muito distante da minha realidade e tudo mais. Bom, o primeiro passo é o bolsão, entendeu?
Primeiro passo é o bolsão. Começaria fazendo bolsão. De verdade, os descontos oferecidos no bolsão com base na nota, né, são realmente muito honestos. E, sinceramente, os professores da Unipro, eles têm um macete, entendeu? Eles têm eles já pensam como a banca que faz a prova, entendeu? Então eles já ensinam o conteúdo falando, olha, isso aqui caiu em tal ano, isso aqui caiu em tal ano, isso aqui você tem que aprender porque eu tenho quase certeza de que vai cair uma assim. E eles fazem aposta ainda e alguém acerta, né? Sempre tem alguém que acerta. Mas eles fazem aposta que vai cair e é surpreendente porque eles adivinham mesmo, entendeu? Eles já pensam como a banca, então... acho que sim, só vejo vantagens, de verdade, só vejo vantagens. Sim. Só vejo vantagens mesmo. E como que foi a sua decisão, né? Como que você escolheu a Unipro? Como é que foi isso? Bom, acho assim, primeiro a gente busca os resultados, né? Assim, realmente é o preparatório que mais aprovou, mais aprova a gente hoje no IFES. Então, talvez isso signifique alguma coisa. Talvez signifique que o método é bom, talvez signifique que, sei lá, os professores são bons. Alguma coisa tem aí, sabe? Sim, algum tem segredo. Um motivo, tem né? Um motivo. Se tem um número, tem um motivo. Exatamente isso. E, bom, foi principalmente por isso que eu escolhi. Aí, também, falando dos bolsões, eu fiz bolsão, estudei, e o que é muito legal é que ao longo do curso, eu sinto que foi uma escolha bem acertada. Porque, como eu falei, os professores sabem exatamente o que vai cair na prova. E eles ensinam como se você fosse fazer a prova no dia seguinte e você fosse aplicar tudo aquilo que você está vendo. Os materiais também são muito completos. Tem apostila de questões avançadas, tem questões na apostila. As apostilas são muito sucintas, realmente direcionadas para a prova. Os professores, lógico que eles também não a relação entre professores e alunos também é uma coisa, acho que foi uma coisa muito particular, sabe? Eles aprendem o nome de cada um. Isso, nossa, dá uma sensação de que, de pertencimento, do tipo, realmente, ele tá vendo que eu tenho facilidade e dificuldade, sabe? E eles não cobram diretamente, né? Mas eles falam, olha, pessoal, tem que estudar. Então, acaba que no final do ano, assim, você sente que tem pelo menos um relacionamento de coleguismo com o professor, do tipo, poxa, professor, eu vou lá, vou arrebentar na prova, viu? Professor, sua parte eu garanto que eu fecho, viu? Então, justamente esse... reciprocidade? Essa reciprocidade com os professores, a completude do material, também os simulados. Nossa, como os simulados são maravilhosos, de verdade. No simulado você tem a oportunidade de saber a sua progressão, né? Tem a oportunidade de estudar as melhores técnicas para fazer prova e tudo mais, ver suas dificuldades, ver suas facilidades. Isso ajuda demais, ajuda muito. E no final, quando você já vai fazer a prova, já tem uma estratégia. Você já tem uma estratégia montada de acordo com os simulados que você fez, sabe? Então, vamos dizer assim, a certeza foi construída. A certeza foi construída ao longo do tempo, sabe? E valeu muito a pena. Eu acho que quando você tem, né, esse direcionamento ali em aula com o professor, já te dá um norte do que você vai fazer e te direcionar para o que vai cair na prova, porque aí você não fica tão perdido, não se sente tão perdido, né? Porque eu acho que o pré-prova do IFES deixa a pessoa extremamente ansiosa. Sim, deixa. E como que era a sua rotina de estudos durante o período da preparação? Rotina de estudos, olha, eu segui a receita de bolo que os professores falaram, sabe? Porque, assim, se fosse contar quanto tempo de sala de aula eles têm, bom, com certeza eles têm muito mais tempo do que eu e viram muito mais gente que passou. Então, vale muito a pena ouvir pelo menos as dicas que eles têm a dizer, né? E como era rotina, eu chegava na aula para estudar um assunto novo. Beleza. Era ministrado esse assunto novo pelo professor. Chegava em casa, lia as minhas anotações, fazia a bateria da apostila de questões, mas sempre revisava tudo nos fins de semana. Então, eu
chegava em casa, assim que cheguei em casa, estudava aquilo que foi passado no dia e no fim de semana revisava tanto as anotações quanto fazia as questões da apostila avançada. E como que foi a sua adaptação, né? Saindo da Unipro ali, passei pro IFES. Como que foi a sua adaptação ali no IFES? Foi bem, vou dizer, tranquila, tá? Vou dizer muito tranquila, porque acaba que aquilo que nós estudamos e aprendemos para a prova, acredite se quiser, é muito do que nós vamos aprender no primeiro ano do ensino médio. Então, como já tinha estudado, feito a prova, já tinha uma excelente base até para o ensino médio. Tinha uma excelente base para o ensino médio, então os conteúdos que eram passados não era uma grande novidade. Nossa, eu nunca vi isso. Poxa, eu já vi, pelo menos assim, superficialmente, a nível de ensino fundamental. Então, a adaptação foi muito tranquila, eu diria que muito tranquila mesmo, sabe? Uhum. E tanto é que muitas coisas, assim, que tinha visto na Unipro, já me lembrava das aulas, principalmente de química, as aulas de química, aula de física, nossa, tinha quando abria o livro e fazia exercícios, fazia as provas, eu realmente me sentia muito à vontade porque, poxa, eu aprendi nas aulas, entendeu? Aprendi nas aulas da Unipro, ficava até o final, professor, olha, eu não consegui fazer essa questão, me ajuda. Aí ele, tá, muito bem, pegava um lápis e explicava como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas não era. Não pra ela, às vezes não era difícil pra ela, mas pra você que tava tendo ali o conteúdo da primeira vez. Então, ajudou. Eu diria que, assim, foi um grande amortecedor, entendeu? Da passagem do ensino fundamental para o ensino médio. Sim, e como que... teve um podcast, né, o anterior que a gente fez, a gente falou muito sobre a questão da autodisciplina, né? A nossa convidada, ela falou que a Unipro ajudou ela muito nessa questão. Sim. Né, e só pegando um gancho no Unipro, como que né, o conhecimento ali que você adquiriu te ajudou, né, nessa sua transição, porque eu acredito que é algo muito construído. Quando você faz uma construção bem feita, sólida, né, é um pouco difícil derrubar depois. Sim. Como que a Unipro serviu como base para você, né, depois? Passou pelo IFES, chegou na universidade. Qual o papel da Unipro, né, nesse desenvolvimento, né? O que você conseguiu tirar ali da Unipro, que você começou a praticar uma habilidade na Unipro, que você foi levando ao longo do seu percurso acadêmico? Nós vivemos em uma realidade cada vez mais competitiva. Essa é a verdade. Acho que sim. Então, é uma realidade em que, poxa, se você realmente quiser ocupar postos de trabalho que realmente vão te trazer uma boa qualidade de vida ou outras oportunidades, é preciso que você realmente tenha fé de que você consiga se desenvolver e chegar lá e fazer uma excelente prova, um excelente concurso e passar. Primeiro você tem que ter essa confiança em si mesmo. Poxa, eu não tô no meu melhor desempenho, mas eu vou chegar lá, sabe? Esse é o primeiro passo. Isso a Unipro é uma coisa que é muito incutida na cabeça do aluno da Unipro. Tipo, o professor fala, a vaga é sua, só falta, depende de você, a vaga é sua, você consegue, você vai melhorar, você vai aprender a fazer isso e tudo mais. E pra cabeça do adolescente, a gente ainda tá, sendo muito sincero, a gente ainda tá com aquela autoestima em construção, entendeu? Mas alguém mais velho, alguém que é sua referência, falar que você consegue, poxa, você consegue, você passa a acreditar. O próximo passo é a disciplina, como você falou. De verdade, era todos os dias mesmo, todo dia, eu sentava, lia as minhas anotações e fazia exercício. Sentava, lia, mesmo que já tivesse lido. Eu já li, eu não vou ficar lendo de novo. Eu lia de novo. Porque eu revisava. Tanto é que chegava quando fui fazer a prova, eu sabia onde o conteúdo estava na página. Então, aí eu sei que essa parte aqui tá em tal página e eu sei que tá no canto superior direito da página, entendeu? De tanto que revisava. Então, realmente ter disciplina para revisar e exercitar. E muita gente para no conforto de só, beleza, eu estudei uma vez, não preciso estudar de novo, mas você precisa passar pelo desconforto de revisar aquilo que você acha que sabe e exercitar, entendeu? Sim. E exercitar.
Quando você revisa, você percebe que você nem sabia tanto Sim, assim. exatamente. Puxa, isso aqui eu não lembrava, isso aqui eu não lembrava, isso aqui eu não lembrava, entendeu? Então, todos os dias, sentava e lia as minhas anotações e fazia exercícios. Fim de semana, revisava sempre o conteúdo da semana toda. Todo santo dia. Justamente nessa realidade cada vez mais competitiva, isso é um hábito comum. Um hábito comum entre realmente quem tem o desejo de prestar uma prova de concurso, conseguir uma vaga aqui, uma vaga ali e tudo mais. Isso já é um hábito. E a Unipro, além dessa confiança, né, que toda a equipe ajuda a construir, essas foram habilidades que hoje são muito bem consolidadas. Hoje eu vejo assim que realmente não dá pra ficar parado. Tem que aprender. Tem que estudar. Eu Então preciso são estudar. alguns pilares aí, né? Exatamente. Autoconfiança, né? Que ali é injetada todo Sim, dia. sim. Autodisciplina também, que são uma construção, né? Eu acho que isso é algo muito bom quando a gente, principalmente essa parte, alguém acredita em mim, né? Que acaba que quando tá entrando ali na adolescência, essas coisas começam a dar uma desandada por N aspectos, né? E aí depois você vê que alguém sabe seu nome, sabe que você senta na cadeira tal e precisa desenvolver X coisas. Exatamente. Sabe aonde que tá a sua trajetória, o que você tem que melhorar. E quando você chega na prova confiante, né, com um pouquinho mais de autoestima, assim, não, eu estudei isso daqui, não é possível que o que eu estudei não caia. Sim. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. E caminhando um pouco já pro final, pessoal, né, a gente conheceu aí bem sobre a história do João. Você acha que é um recorte, né, da sua vida, né, que nós, enquanto seres humanos, temos outras nuances, mas olhando para o caminho que você já percorreu, né, da sua trajetória aí como um todo, qual é a sua visão para o futuro, né, nessa parte de carreira, ou até mesmo academia, né, que você falou alguma coisa sobre lecionar? Não sei se eu ouvi bem. Sim. Confesso que essas boas experiências fizeram ter um apreço sobre formar pessoas, entendeu? Acho que isso é um papel social muito nobre. E como isso é um recorte, realmente, esse recorte, apesar de parecer muito extenuante, muito, realmente, poxa, estudar todos os dias, mas é uma coisa que, pessoalmente, me recordo com tanto carinho, porque é uma coisa que me fez crescer tanto, uma coisa que me fez crescer tanto como pessoa, me fez crescer tanto academicamente, me fez ter compreensão de problemáticas sociais, ambientais, políticas, e essa construção foi custosa, mas é uma coisa que eu guardo com muito apreço, sabe? Realmente eu guardo com muito apreço esse período de estudo, esse período de aprendizado, esse período de crescimento. E acho que é só isso. Essas são suas projeções, né? Essa questão do futuro, com base naquilo que você vivenciou, algo que você gostaria? Ah, sim. Agora, quanto ao futuro, o que eu gostaria do futuro? Certo. Não só o meu futuro, mas eu acho que vale o recado para os jovens. Vale o recado para os jovens. Olha, com certeza, primeiro, estudar no IFES foi uma das escolhas mais certas que eu já fiz na minha vida. Na minha vida mesmo. Porque é lá que eu conheci o que é excelência. Excelência como pessoa, colocar os seus valores, suas projeções naquilo que você faz e não na remuneração que você vai receber. Prezar pela qualidade ao invés da quantidade. Ser responsável pelas suas ações. E porque, querendo ou não, ali já é também uma prévia das nossas relações profissionais com os nossos colegas do mercado. E jovens, por favor, estudem, se aperfeiçoem, façam um curso técnico, façam uma graduação, façam um curso de línguas. Se vocês tiverem oportunidade, vão o mais longe que vocês puderem, porque não existe arrependimento nesse caminho. Eu sinceramente duvido. Eu duvido muito de arrependimento.
experiência profissional é diferente de uma experiência de formação, né? Então, com certeza, a graduação que você fez não vai ser em vão. Você não vai engavetar um diploma. Você vai, na verdade, agregar aquilo que você aprendeu na sua rotina, nas suas outras experiências profissionais, nos seus outros trabalhos, ainda que não tenha muito a ver com aquilo que você estudou e se formou. Mas estudar, aprender, se formar e crescer nunca é uma escolha errada. Nunca é uma escolha, sabe, que vá acarretar arrependimento. Nunca, nunca. É um investimento que vale a pena, né? Sim. Sim. Assim, às vezes não é monetário, mas é do tempo. Sim. Tempo também, né? Agora, eu caminhando aí pros 30, quase. Mentira, eu tenho 25 só. Mas, né, conforme a gente vai amadurecendo, a gente percebe que nosso maior investimento, ele não é pago em dinheiro, ele é pago em tempo de vida. Exatamente. Né? É o seu tempo. Então, que você use o seu tempo com aquilo que vai te dar, às vezes, um futuro melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. E a gente acha que, né, a gente pensa muito... Eu sei que os pensamentos sobre o futuro geram ansiedade, mas a gente está tão focado no agora, no dia de hoje, isso é muito bom, né, estar no presente, mas que a gente não se dedica, às vezes, em construir algo para quando a gente tiver 60 anos, a gente poder parar e não esperar pro INSS liberar a gente para aposentadoria. Exatamente. Né? Eu sempre falo com meu marido, estou com a meta dos 40 a 45, eu já poder assim, eu descansei. Então, jovem, você, né, que às vezes tá procurando aí um norte na vida, gaste o seu tempo com aquilo que vai te dar um futuro com qualidade de vida, né? O João sabe quando chegamos nos 30, né? Ou não? Ou deixa pra lá, deixa. Esquece o negócio. Cabelo branco aqui. Nada, isso daí é detalhe. Mas, né, a gente sabe que qualidade de vida depois de uma certa idade é o que a gente fica, né? A gente foca mais, fica mais apegado. E às vezes, estudar um pouco mais, virar uma noite estudando é melhor do que você virar uma noite porque você não tá conseguindo dormir, porque o lugar onde você está não te oferece um sono de qualidade. Você, como doutor, né? A gente já pode chamar de doutor João. Sabe? Um pouquinho, doutor João. A gente sabe que, né, esses aspectos da vida, né, quando não bem feitos, eles impactam, né, em todo um outro rendimento, né? Comprometem a gente, né? E continuando, né, assim, finalizando já, pessoal, já tá na hora de dizer quase tchau. Mas qual é a última pergunta, tá? A não ser que você queira fazer mais algum adendo, mas qual a importância que você vê da família, do apoio familiar para a construção, né, dessa jornada? Total, porque graças a Deus eu tive uma mãe maravilhosa que me ama e me deu todo o suporte para estudar, todo o suporte. Foi uma pessoa que me privou de preocupações. Uma pessoa que realmente, durante o meu preparatório para o IFES especificamente, e depois para a UFES, foi um período familiar assim muito conturbado, sabe? Muito conturbado mesmo. Mas ela me protegeu disso. Então, e ela sempre falava assim, olha, meu filho, enquanto você estiver estudando, eu vou te dar todo o suporte que me for possível, entendeu? E eu considero que eu tive sorte, muita sorte, muita sorte de ter tido uma mãe que pensa dessa forma. Uma mãe que não me cobrou trabalhar já aos 14, 15 anos, no menor aprendiz, que não, ela me deu a oportunidade de estudar. É uma mãe que se preocupou em oferecer as melhores oportunidades de educação. Uma mãe que cobrava quando era para cobrar, que afagava quando era para afagar o cabelo. Então, o apoio familiar, a dedicação do estudante é um pilar, mas o apoio familiar posso dizer que é outro, entendeu? Porque é realmente quem te dá apoio nos momentos de incerteza, nos momentos de... Porque, poxa, é muito bonito imaginar que a preparação para o IFES é uma linha reta, crescente, que te leva, entendeu, por espaço. Mas não é assim. São momentos de altos e baixos mesmo, de certezas e incertezas. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Todo mundo passa por esse tipo de dúvida durante a preparação. Mas eu encontrava certeza nela. Ela falava, não, meu filho,
Você consegue. Eu vejo que você tem potencial. Você consegue. Eu acredito em você. Quantas vezes eu já pedi pra faltar? Falei, mãe, eu tô cansado. Deixa eu faltar. Não, você não vai faltar, não. Você vai agora. Você vai assistir essa aula, sim. E eu fui. E valeu a pena. E ainda bem que foi. Ainda bem que foi. E a gente fala muito, né? Até mesmo nas outras conversas que a gente teve, como que o apoio do pai, da mãe, da família, né, depende do contexto que a pessoa está inserida. Às vezes são os avós que estão ali prestando esse apoio, né, os responsáveis, mas a gente percebe o quanto que esse núcleo, né, incentivador pode aí fazer com que você vire, né, algo, né, siga um percurso leve, né, às vezes nem sempre fácil, mas um pouco mais leve, não vire um fardo às vezes estudar, seja algo um pouco assim, vai lá, daqui uns anos, se o João vamos supor, 14 anos? 14, isso se mesmo. O João de 14 visse o João de 30, eu assim, meu filho, tá, é aí que eu vou chegar, vambora. Vale a pena. Vale a pena, porque quando a gente é adolescente, a gente não tem esse vislumbre do futuro, e é bem difícil ter, né, na verdade. Mas ter pais, né, o pai, a mãe que acreditam na gente faz muita diferença, né, essa base, né, às vezes, né, com seus altos e baixos, como você disse, porque a vida não é linear, nem tem como ser, porque a vida seria totalmente sem graça se ela fosse totalmente linear, mas com seus altos e baixos, mas com pessoas que acreditam na gente, seja um professor, seja um pai, seja uma mãe, né, mas são pessoas que são incentivadores, né, do nosso futuro, da nossa carreira, quando a gente ainda é adolescente. Depois dos seus 18, 20 anos ou mais, né, a gente já consegue se tocar sozinho, né? Né? Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar, João? Alguma dica, alguma palavra de efeito? Alguma dica? Busque conhecimento e faça questões, sabe? Realmente, aprender não só aquilo que é proposto para prova, mas busque uma vida de aprendizado, sabe? Uma vida de aprendizado. Busque aprender algum instrumento, algum idioma, busque repertório cultural, se torne alguém, um ser pensante, tenha realmente uma opinião, não seja guiado pela opinião, a opinião das massas, eu digo uma opinião de, sei lá, de um influenciador, ou coisa do tipo, um senso comum, exatamente. Busque conhecimento, criticidade, busque autonomia para buscar o conhecimento. O conhecimento tá ali, ele tá ali e só tá te esperando, entendeu? Acho que esse é o comentário. Ótimo, tá perfeito. E é isso, pessoal, a gente finalizou aqui, conhecemos a história do João e muito obrigada por compartilhar, né, como a gente falou, um pequeno recorte dessa trajetória dele aqui. Foi muito gratificante conhecer aí como que a persistência, embora os percalços, né, valem a pena, né? E é isso, pessoal. Deixa eu me despedir. Pode Com licença. Fique à vontade. E é isso, pessoal. Foi um prazer ter você aqui com a gente, acompanhando até o último minuto, eu espero, hein? Siga a Unipro nas redes sociais, que vai estar, acho que em algum lugar aqui da telinha, né? E obrigada e até o próximo podcast. Tchau.